Pessoal, mais uma vez um privilégio falar para vocês sobre a racionalidade da nossa fé. E essa segunda palestra é novamente nesse mesmo sentido, de mostrar como a ciência nos aproxima de Deus. Então, o Pasteur disse isso uma vez, não é um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Muito nos aproxima. E mais a gente fica olhando na palavra de Deus, né, e vê assim, puxa vida, uma serpente no paraíso, que fala, que convence a mulher a pecar. Um grande peixe que engoliu Jonas, nossa, um animal que fala, né, a jumenta que falou. Será que isso é verdade? E uma arca, um dilúvio, Noé, os dinossauros. O que a gente tem percebido, não é que a cada avanço da ciência, cada vez fica mais claro que esses fenômenos não só seriam possíveis, porque para Deus tudo é possível, mas há evidências de que eles seriam possíveis. E hoje eu vou falar sobre a arca, Noé, a arca, os dinossauros e o dilúvio. Fato ou boato? Tentar ser bem rápido para a gente ter um tempo também para perguntas, tá bom? Noé, a arca, os dinossauros e o dilúvio, fato ou boato? Será que isso realmente aconteceu? A água cobriu todos os montes, animais numa arca. Os dinossauros, será que aconteceu com os dinossauros? Tem cristão que não crê na existência dos dinossauros. Tem um vale dos dinossauros nos Estados Unidos com milhares e milhares de ossadas de dinossauros. Eles existiram, gente. E o que aconteceu? Eles estavam ou não estavam na arca? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os dinossauros estavam ou não estavam na arca? Quem que acha que não estavam, que foram extintos antes do dilúvio? Quem acha que estava na arca e que foi extinto depois do dilúvio? Quem não acha nada? É a imensa maioria, né? Não acha nada. Gente, essa palestra eu preparei quando foi lançado o filme Noé. Não sei se você assistiu o filme Noé. E uma igreja presbiteriana em São Paulo, quem consegue ler lá o nome da igreja? Ebenezer, né? O departamento lá de jovens me convidou, falou assim, Marcos, nós vamos assistir o filme, o lançamento do filme Noé, e a gente queria que depois do filme a gente viesse aqui para a igreja e você desse uma palestra sobre Noé, a arca, o dilúvio, os dinossauros. Eu falei, que legal, mas eu nunca tinha preparado palestra sobre Noé, né? Eu sempre falo sobre ciência, química, física, biologia, nunca tinha me preocupado com temas bíblicos. E aí o que acontece? O maluco beleza aqui resolveu topar a parada. E eu falei, cara, agora eu vou ter que aprender sobre Noé, o dilúvio, a arca, os dinossauros. Eu falei, será que existe evidências? E eu comecei a estudar, gente, nós estamos abarrotados, atolados, afogados, eletrocutados em evidências de que houve um grande dilúvio nesse planeta. Sabia? E aí eu preparei a palestra e fui lá assistir, eu estava com a Elizabeth, fomos assistir no cinema o filme, e o filme eu detestei. Na metade do filme eu queria ir embora. Porque a gente aprende na Bíblia que Noé era um homem justo e bom, e andava com Deus. O Noé do filme é um psicopata, ele quer matar o neto, é uma coisa absurda, não é? Aí o diretor é ateu, aí eu pus no meu Face, coisa de ateu, deu no que deu, né? Deturpando a história. Tem umas coisas absurdas no filme. Mas tudo bem, fui lá e dei a palestra, e desde aquele tempo eu tenho procurado melhorar as evidências, procurado pesquisar e tudo mais. E quanto mais eu pesquiso, mais e mais evidências a gente encontra. Eu encontro de que realmente houve um dilúvio nesse planeta, conforme descreve a palavra de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre 10, né, top 10, né, de novo, 10 questões e as evidências sobre o dilúvio e a arca. Quais seriam essas 10 questões? Olha, como todos os animais chegaram até a arca? Como será, hein? Diferentes continentes. Da Austrália, canguru. Como é que ele chegou? Havia espaço na arca para tanto bicho? Os dinossauros também estavam na arca? A arca flutuaria, carregada de tanto bicho? Afundava, né? De onde veio e para onde foi tanta água? A atmosfera da Terra era a mesma de hoje? Respira aí, gente. Você fala,
Que ar magnífico. Será que era o mesmo pré-diluviano? A gente vai ver que não. A datação, as datações que são feitas de milhões e milhões de anos, ou algumas com carbono 14, foram afetadas? O registro fóssil não contradiz o dilúvio? Gigantes pré-diluvianos, as coisas eram do tamanho que são hoje, ou eram maiores ou menores, os animais. E por que vivemos menos depois do dilúvio? Matusalém viveu quantos anos? 969. E a gente vive menos, né? Chega em 100, 110, a gente já está contente, não está? Vamos ver tudo isso? Como todos os animais poderiam chegar até a arca? Gente, diferentes continentes, como é que eles chegaram até a arca? Os animais específicos ali que a gente encontra na Austrália, canguru, por exemplo, e outros animais que habitam hoje continentes específicos, como é que eles chegaram até a arca? Os naturalistas dizem o seguinte, olha aí, tomaram o Red Bull, que dá asas, foram voando, né? Será? Será que foi assim? Hoje nós já sabemos que, na realidade, esses 5 continentes não foram sempre 5 continentes. Você olha os 5 continentes, eles são auto-encaixantes, como um jogo de Lego, ou quebra-cabeça. Você encaixa as partes. E há hoje muitas evidências científicas do que eles chamam de deriva continental, as placas tectônicas. E a gente vê que os 5 continentes se encaixam perfeitamente. Como a gente viu isso? Porque agora a gente tem, né, naves espaciais, né, satélites, que a gente olha de cima, vê que a Terra é redonda, bem redondinha, certo? E vê que os continentes são autoencaixantes. E, portanto, muito provavelmente, ninguém sabe, porque ninguém tirou um vídeo, nem fez a selfie naquele continente antigo, mas muito provavelmente só existia um continente. E quem sabia disso antes do homem? Gênesis 1, de 9 a 10, diz assim, e disse Deus, ajunte-se num só lugar, as águas, e apareça o elemento seco, o único elemento. Você leu o versículo? Deus chamou o elemento seco terra. Então quem lê esse versículo vê claramente que aqui está sendo descrito a formação de um único continente, de um único mar. O que a gente chama de Pangeia. Gente, há quanto tempo faz que isso aconteceu? O naturalismo fala que foram milhões e milhões de anos, mas não faz sentido, porque se fosse milhões e milhões de anos, a erosão nas margens, na costa marítima desses continentes, teria mudado muito a forma, mas as formas ainda são autoencaixantes. Tem superfícies que as bordas são autoencaixantes ainda. Significa que era um grande continente, mas que provavelmente durante o dilúvio esse grande continente se separa em 5 e essa separação ocorreu muito rapidamente. E agora ela está ficando cada vez mais lenta, desacelerando. Porque se fosse por milhões e milhões de anos, as formas já não seriam mais tão evidentemente autoencaixantes. As bordas não se conectariam tão bem como conectam. Então parece que esse único continente, durante o dilúvio, se separa, e essa separação é muito rápida nos primeiros anos e vai desacelerando até agora. Mas foi muito, muito rápida. E aconteceu há pouco tempo atrás. Milhares, não milhões. Tem evidências? Mais ainda? Olha, tem regiões no nosso planeta que a gente encontra fósseis específicos. E essas faixas, elas estão num continente e estão na outra. Quando você junta os continentes, essas faixas se conectam de fósseis específicos. Então parece que está muito bem estabelecido que havia apenas um continente. Apenas um continente. E esse único continente parece que tinha um clima muito, muito semelhante e pouco variável, um clima tropical, subtropical. E a vegetação era bastante abundante, como diz a palavra de Deus.
Então era um clima que não variava muito, uma temperatura ali entre 23 e 24 graus, que ótimo que seria assim, né? Aqui em Benevides também, né? 23, 24, que bom. Úmido, então a vegetação crescia muito, a gente tem evidências de árvores imensas, imensas. E a temperatura não variava tanto no continente. Então não havia necessidade de você ter distribuição de animais em continentes específicos, com condições específicas. Estava tudo mais ou menos homogêneo. Então os animais se distribuíam homogeneamente nesse grande continente. Então como que os animais chegaram na arca, gente? Andando. E que distância foi essa? Pequena distância, porque a distribuição dos animais era homogênea. Então como que os animais chegaram na arca, gente? Andando, porque havia um único continente, uma distribuição homogênea de animais. Então, para chegar na arca foi facinho, não precisava ter tomado Red Bull. Então, essa separação ocorre. Olha, inclusive, essa separação no início, ela era muito rápida, mas os continentes ainda estavam conectados. Então, depois do dilúvio, os animais poderiam ainda migrar por todos os continentes. Tem ainda caminhos, não é? Entre todos os continentes. Alguns já estão bastante debaixo d'água, mas se você regride para alguns anos atrás, ainda, né, por muitos séculos, caminhos entre todos os continentes eram possíveis de ser acessados andando ou com pequenos barcos. Então os animais, depois do dilúvio, porque os continentes não tinham se separado muito, ainda poderiam se distribuir pelos 5 continentes. Com o passar do tempo, os continentes se separam. E aí a especiação ocorre, e aí alguns animais são extintos em continentes e sobrevivem em outros. Tem fóssil de canguru por todo o planeta. Sabia? Incrível, não é? Então, como que os animais chegaram à arca? Na arca, todos andando. Muito bem. Mas agora pegou, né, Marcos? Espaço não havia, né, Marcos? Olha, esse aqui é um desenho que normalmente a gente encontra nas escolas bíblicas dominicais, né? O professor da escola bíblica dominical dá esse desenho para a criança colorir. E aí ela fica crendo no dilúvio? Não, né? Porque você olha isso daí e fala, cara, não cabia mesmo. Olha só, está aí abarrotado de bicho. T-Rex nunca caberia aí, caberia? Haveria espaço na arca, gente? O que é que você acha? Parece que a arca era pequenininha. E a gente tem essa impressão, inclusive, alimentada nas nossas EBDs, né? Escolas bíblicas dominicais. Professores, não façam mais isso. Porque a arca não era assim. A arca era um barcão. Um barcão. Está vendo a simulação aí, gente, da Arca de Noé? Em relação a outras embarcações conhecidas, como o Titanic, por exemplo, a arca era um barco imenso de madeira. Se calcula que a capacidade de acomodar animais e pessoas era maior, inclusive, que o Titanic. Se você tirar a casa de máquinas e tudo mais, cabe muito mais gente e animal na arca do que no Titanic. Era um barco imenso. Foram feitos cálculos, caberiam 18 mil espécies diferentes, de tamanhos diferentes dentro da arca. Aí você fica pensando que animal é muito grande, muito grande, muito grande. Mas qual é o tamanho médio dos animais? De uma ovelha. Tamanho médio. 18 mil animais do tamanho de uma ovelha caberiam em quanto? Qual a porcentagem da arca que seria ocupada? Por 1/3 da arca. 18 mil espécies de tamanho de ovelhas, casais, ocupariam apenas 1/3 da arca. E a especiação, as diferentes espécies, ela ocorre depois do dilúvio, porque depois do dilúvio que as condições ambientais mudam muito, a disponibilidade de comida. Antes era uma maravilha, um planeta magnífico, cheio de vegetação, frutas e tudo mais. Você não precisava caçar, né? Você pegava fruta, alimento, tudo. Um planeta magnífico. Temperatura homogênea, não variava. Depois do dilúvio que as coisas começam a pegar, né? Tem deserto, tem lugares muito frios, secos, áridos. E a especiação ocorre depois. Então, antes do dilúvio, o que a gente tinha? Os tipos básicos. O casal original de canino, o casal original de felino. Que depois do dilúvio, essa é a proposta,
O canino diversifica em cães, raposas, coiotes. Os felinos também. Mas uma hipótese muito provável e racional é que antes do dilúvio a especiação tinha sido mínima ou até inexistente. Então, se você coloca todos os tipos básicos de animais dentro da arca, tamanho médio de uma ovelha, quanto que cabe lá dentro? 1/3 da arca só seria ocupado, 2/3 estariam disponíveis. A gente brinca, né? A mulher de Noé tinha academia lá dentro, tinha sala de costura, Noé tinha o campinho de futebol para jogar com os genros, né? Com os filhos, tá? Com os filhos. Gente, a arca era imensa mesmo. Nos Estados Unidos tem esse parque, chama Ark Encounter. É um parque temático no Kentucky. Não leve seu filho mais para Disney, leve para lá. Do lado tem o Museu da Criação. Dá uma olhada no tamanho, tá vendo? Imensa! Demora um dia para você visitar. Um dia para você visitar o interior da arca. Então esqueça aquela ideia daquele barquinho abarrotado de bicho que você dá para as crianças colorirem na IBD, gente. Muitos e muitos livros, inclusive evangélicos, cristãos, põem aqueles barquinhos cheios de bicho. Não pode, gente? Não. O barco é imenso. Olha aí, outra foto, magnífico, não é? Você está vendo ali? Olha aí, dentro da arca, isso aqui era a cozinha da mulher de Noé. Todos os alimentos lá, né? Acho que ela fez o quê? Salame, tudo em conserva, magnífico. Preparou por muito tempo. Olha aí os animais dentro da arca, incrível, não é? Cálculos e cálculos têm sido feitos, não é? Tentando imaginar o quanto que da arca seria ocupado. Se você pega os tipos básicos, inclusive com alguma especiação e faz os cálculos, o máximo que o pessoal tem calculado é metade da arca ocupada. Os melhores cálculos dizem que apenas 1/3 da arca estava ocupada com os animais. Bom, mas agora você vai falar assim, Marcos, mas e os dinos? Aí o negócio pega, né? Eu quero ver ele se virar com os dinossauros, T-Rex e tudo mais. Tem gente que acha que os dinossauros não entraram na arca e foram extintos. Por quê? Porque, oh crap, was that today? Eles erraram o dia, né? No Google Calendar puseram o dia errado. E chegaram e o barco já tinha ido embora. Gente, será? Os dinossauros entraram ou não entraram na arca? Mas se entraram, como é que cabe um T-Rex lá dentro, gente? Né? Os ateus falam assim, não, impossível, no way, no way. Gente, dinossauro é grandão? T-Rex, grande, né? Mas dinossauro nasce no quê, gente? Dinossauro nasce de ovo. E o maior ovo possível, já fizeram estimativas de carbonato de cálcio, é alguma coisa assim, aquele ovão que você compra na Páscoa, né, de 1 quilo. Então o T-Rex nasce de ovo, gente. T-Rex bebezinho é assim, ó, ele vai crescendo, mas o T-Rex cresce durante toda a sua vida. É réptil. E quanto tempo T-Rex vivia antes do dilúvio? Como Matusalém, 900 anos, talvez, não é? Por que ele viveria menos? Então ele cresce durante toda a sua vida, ele nasce pequenininho. Os biólogos dizem hoje que existem mais de 600 espécies de dinossauros, 600 espécies depois da especiação. Mas como eles crescem a vida inteira, muitas dessas espécies talvez sejam o mesmo dinossauro, jovem, meia idade, mais velhinho. Então, 58 tipos básicos de dinossauros deveriam estar na arca, as simulações que são feitas. De que idade? Se você vai colocar um dinossauro na arca, o que você vai colocar? Jovens, bebê, junior, adolescente, jovem, meia idade ou pé na cova? Desculpa, mais velhinho. Na minha igreja tem um coral que a gente chama de PC, né? Coral PC. Gente, qual a idade que você escolheria? Um adolescente, jovem, naquele fervor reprodutivo, não é? E o T-Rex jovem adolescente seria assim, talvez um pouquinho maior. Então, gente, caberia na arca? A gente brinca, né? É assim,
Você entraria na arca e falava assim, eu quero encontrar os dinossauros. Aí o cara olhava no diretório e falava assim, está no terceiro andar, sala B7, C7, terceiro andar. Aí você subiria as escadas, entraria assim, abria as portas, estava lá. 58 casais de dinossauros. Muitos dinossauros têm o tamanho de uma galinha. E o T-Rex grandão já era velhão. Olha aí, né, no Ark Encounter. Esse é o maior de todos os dinossauros. Eu nunca lembro o nome, a molecada sabe. Olha quando ele era jovem. Caberia numa jaula. Ah, mas por que você acha que o dinossauro estava na arca, Marcos, e foi extinto depois? Porque os dados mostram isso. Recentemente, Mary Schwartzer, uma paleontóloga, achou um osso de T-Rex e mandou buscar, em 2004. Quem foi buscar o osso? Foi de helicóptero. O helicóptero não cabia o osso, o que ele fez? Cortou o osso de T-Rex. Pela primeira vez na história da paleontologia mundial, alguém tem coragem de cortar um osso de T-Rex. Não cabe no helicóptero, corta, certo? Cortou. E o osso cheirava mal, tinha tecido mole, células sanguíneas, colágeno, se fez o proteoma do dinossauro. Sabia? Encontraram um osso de dinossauro com tecido mole dentro, fresquinho, e ainda cheirava mal. Vários outros achados nessa linha, depois começaram a cortar osso de T-Rex para tudo quanto é lado de dinossauro. Existem N evidências. Relatos da literatura chinesa, de covas nas cavernas, que tinha um animal lá, você lê assim, é um dinossauro. A Bíblia descreve um dinossauro. Leviatã, Bimote. O tradutor da Bíblia olhava aquilo e falava, que bicho é esse? Não existe. Aí ele punha outros nomes, mas é dinossauro. Deus fala, veja o dinossauro, Jó. Jó vivia com um dinossauro. Olha que pena, né, gente? Já pensou que legal se tivesse dinossauro por aí, né? Você queria, né? Jurassic Park, hein? Que maravilha. Disse que o T-Rex era carnívoro. Verdade, T-Rex era gordão, gente, lento, um bracinho curtinho, não dá para lutar muito bem. A arcada dentária do T-Rex, foram feitas algumas simulações, ela é muito fraca, frágil. Se ele desse uma mordida o que aconteceria? Ele ficaria banguela. Mas encontram-se fósseis de T-Rex com a arcada dentária intacta, significa que ele não dava uma mordida muito forte, não. Provavelmente ele era herbívoro. Desculpa aí, hein? Destruir a sua cultura hollywoodiana, não é? Você tanto admirava o T-Rex como um bravo, carnívoro, lutador. Mas ele era manso, ele comia plantas, você podia chegar perto do T-Rex, gente. Como Jó chegava perto de animais como esses. É uma pura ilusão, mas eu vivo sonhando o dia que encontrarão o monstro do lago Ness e descobrirão que ele é o último dinossauro. Fantástico, não seria? O selacanto, 200 milhões de anos, encontraram o vivo nadando nos mares. Olha, dizem que uma grande catástrofe destruiu os dinossauros nesse planeta. Um meteoro caiu e bum, cobriu, de frio e fome morreram os dinossauros. Gente, se tivesse morrido o dinossauro, morria tudo nesse planeta. Os dinossauros foram extintos de fome e frio depois do dilúvio. Eles saem da arca agora e o que acontece? O planeta que era extremamente saudável, farto de alimentação, vegetação para os dinossauros, que a temperatura não variava, agora varia a temperatura, réptil não gosta de variação de temperatura. Agora não tem mais vegetal, herbívoros. Agora eles começam a comer-se mutuamente, se tornam carnívoros. E são, portanto, extintos, porque as condições do planeta agora são totalmente hostis para eles. Não foi isso que aconteceu, não. Gente, a arca flutuaria. Grandes ondas, tsunamis e tudo mais. Gente, simulações têm sido feitas, porque a Bíblia tem o cuidado de dar as dimensões. Gente, se fosse um mito, a Bíblia não daria o relato técnico, certo? Se você quer escrever um mito sobre um barco um dia que flutuou com os animais numa grande tempestade,
Você não colocaria as dimensões, colocaria? Porque eles iriam verificar e descobrir que as suas dimensões são falhas, são falsas. Mas a Bíblia diz, olha, faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloca uma porta lateral, tem o relato técnico, tem as dimensões e tudo mais. Foram fazer simulações com a arca. A arca de Noé é o maior barco possível de ser construído em madeira. Ela tem o melhor compromisso entre resistência, flutuabilidade e conforto. É um barco magnífico, altíssima tecnologia e sofisticação. E ela não flutuaria vazia. Ela teria que ter uma carga para ter boa flutuabilidade. Incrível, não é? E quanto de carga? Fizeram simulações? 1/3 de animais. Bom, da onde veio tanta água? Gente, cobriu os montes, o Himalaia ou os Alpes. Será que cobriu todos esses montes? Bom, antes acreditava-se que havia uma canopla de água, de vapor no nosso planeta que precipitou, mas não teria tanta água. Mas sabe o que se descobriu hoje? Por evidências sísmicas, um diamante que foi encontrado aqui em Goiás, que existiu, ou ainda existe, eu acho que existiu, porque foi consumido durante o dilúvio, um mar de água entre 400 e aproximadamente 700 quilômetros na costa terrestre, com muito mais água do que os mares superficiais, e água sobre alta pressão e temperatura. Então, da onde veio tanta água? Imagina aquele único continente, a Pangeia, de repente esse continente se trinca. Rachaduras ocorrem pelo solo, e essas rachaduras são profundas. Atinge esse mar de água sobre alta pressão e temperatura, então são abertas as portas do abismo. E a água agora jorra para a superfície sobre alta pressão e temperatura. Esse vapor de água chega lá em cima nos céus, a menos 50 graus Celsius, condensa e chove por 40 dias. Da onde veio toda a água? Desse mar de água sobre alta pressão e temperatura. Olha, esse é o diamante que foi encontrado em Goiás, uma das evidências de que esse mar existiu, ou talvez ainda exista. Ah, mas precisava cobrir o Alpes, o Himalaia? Não, esses montes não existiam. Esses montes são pós-diluvianos. Advém da deriva continental, da movimentação agora dos continentes. Que na borda, não é, que é mais externa, se eleva por atrito. Então, o que se acredita é que os montes pré-diluvianos eram muito mais baixos do que os que nós temos atualmente. Para onde foi tanta água do dilúvio? Aonde está a água do dilúvio? Nos nossos mares. Quando você vai para a praia, você toma banho nela. O que acontece? Por que os continentes ressurgem? Porque com a separação dos continentes, formam-se fossas em V. E quanto mais separa, mais funda essa fossa em V, vai separando, o V vai ficando cada vez mais profundo, e a água começa a jorrar para essas fossas. E hoje nós temos fossas submarinas com mais de 11 quilômetros. O mar pré-diluviano era muito mais raso. Agora o mar pós-diluviano, devido à separação dos continentes, essa formação desses Vs, que cada vez mais ficam profundos, as fossas oceânicas, a água jorra para essas fossas e o continente emerge novamente. Com altos montes, por causa da deriva continental. Tudo faz sentido, não faz? Fica bem legal. Datação com carbono 14 foi afetada? Carbono 14 é assim, gente. Um pouco de química e física agora. Os raios cósmicos batem no nitrogênio, que é transformado em carbono 14. Esse carbono 14 agora entra no ciclo do CO2. É absorvido pelas plantas, chega nos animais, que quando morrem, a decomposição do carbono 14 pode ser usado como método de datação. Se houve um dilúvio, a absorção de raios cósmicos mudou bastante. O ciclo do CO2 foi totalmente perturbado, a vegetação e os animais, a absorção e tudo mais. Estima-se que, se houve um dilúvio, tudo que
leva à absorção do carbono 14 foi retardada bastante pós-diluviano. Então, qualquer datação que se faça antes do dilúvio dará como resultado idades muito mais antigas. Muito mais antigas. O registro fóssil confirma o dilúvio. Tem uma série no Netflix que chama Is Genesis History? Seria Gênesis história, de fato? E ele conta, por exemplo, camadas sedimentares nos Estados Unidos, bacias imensas, em que você vai olhar as camadas assim, elas estão bonitinhas, lisinhas, simétricas. Se fosse uma deposição ao longo de milhões e milhões de anos, a erosão devia ter perturbado as camadas, elas não seriam lisas, elas estariam irregulares, com ondulações, mas elas são lisinhas por quilômetros e quilômetros e quilômetros, quase todo o continente americano. Sinal claro de que essas camadas foram formadas numa grande catástrofe, foram depositadas rapidamente. Você vai no topo dos Alpes e tem restos de animais marinhos, mas a erosão come o topo desses Alpes, desses grandes montes, na proporção de 4 milímetros por ano. Então, se esse era um fundo do mar que se ergueu por milhões e milhões de anos e se transformou num grande monte, a gente não deveria encontrar mais restos de animais marinhos no topo dos Alpes, porque eles teriam sido lavados pela erosão pelo menos 100 vezes. Mas você vai lá no topo dos Alpes, dos grandes montes de cordilheiras, e encontra restos de animais marinhos. Por quê? Era um fundo do mar que rapidamente, durante o dilúvio, pela movimentação das placas tectônicas dos continentes, se transformou num alto monte. Você vai embaixo de montanhas, tem um registro fóssil. O registro fóssil já deveria ter sido lavado, mas ele está lá. Significa que ele foi formado recentemente. Você vai olhar as libélulas. Gente, tem libélula, né? Que tamanho que é uma libélula? 4, 5, 6 centímetros. Existe no registro fóssil registro de libélulas com quase 1 metro de comprimento. Libélulas pré-diluvianas. As condições do nosso planeta tinham muito mais oxigênio, e os animais eram maiores, o homem era maior. Você fala, pô, eu sou baixinho, né, Gerê? Desculpa, Gerê, não foi isso que eu quis dizer. Eu sou baixinho, puxa vida, né? Por quê? Culpa do dilúvio. Do pecado do homem, a gente está diminuindo de tamanho, o homem era maior, os animais eram maiores. Tudo você vê, né? Pré-histórico maior, 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 tudo menor, menor, menor. O que é isso? Evolução? É involução. A gente tem menos oxigênio, as libélulas tinham 1 metro de comprimento e aparecem prontas no registro fóssil. Tinha mais oxigênio, tinha mais condições. Agora tem menos oxigênio, ela teve que se adaptar no seu tamanho, porque o consumo de oxigênio de libélulas é altíssimo. Gente, dá uma olhada no tamanho das libélulas pré-diluvianas, imensas. Por que vivemos menos? Chegamos na 10ª. A gente sabe, né, que a gente não deve casar com um parente muito próximo, né? Primo com primo é um problema, né? Às vezes a gente casa mesmo assim, mas tudo bem. Por quê? Porque seus defeitos genéticos são muito parecidos com os defeitos genéticos do seu primo. Então é melhor você procurar alguém bem distante geneticamente, porque aí os defeitos genéticos são cancelados. Adão e Eva não tinham esse problema com seus filhos porque eles não tinham defeitos genéticos, mas os defeitos genéticos foram se acumulando. Quando chega em Adão e Noé e a sua família, já tinha muito defeito genético, já era ruim casar primo com primo. Mas agora uma única família tem que dar origem ou prosseguimento à raça humana. E aí o que acontece com os filhos de Adão e Eva e os seus casaram-se primos com primos. Isso é um grande problema, um gargalo genético. Então, esse gargalo genético de Noé e seus filhos, e terem que seus descendentes casarem entre si, é uma das causas mais prováveis da longevidade do ser humano ter caído drasticamente. Vivíamos 900 anos, agora vivemos, no máximo, 100, 110, quando chega em 120, né? Glória a Deus, aleluia. Deus estabelece, inclusive, um limite, né, na sua palavra. Então, por que a gente vive menos? Porque uma única família, já com muitos defeitos genéticos, se incumbiu, teve que ser colocada para dar continuidade
a raça humana. Então esse gargalo genético foi terrível. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Chesterton, o maior filósofo de todos os tempos, disse isso: quem não crê em Deus, crê em um monte de bobagens. Quem crê em Deus, então, crê na verdade. As verdades bíblicas que são enfatizadas a cada avanço da ciência. Verdades que nos permitem comprovar relatos de grandes eventos da Bíblia, hoje corroborados à luz da ciência. Uma vez a Super Interessante lançou essa capa: Darwin, o homem que matou Deus. A ciência matou Deus, o Big Bang matou Deus, a evolução matou Deus, e os relatos bíblicos são mitos, mitologia, coisas que não são dignas de confiança. Será, gente? Darwin morreu, nosso Deus vive. As evidências científicas corroboram a formação do universo e da vida por design inteligente e corroboram as verdades bíblicas, inclusive do dilúvio, da arca, de Noé e os dinossauros. Muito obrigado pela sua atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, escreva num papel, nós temos aqui, temos ali atrás, e se não, tem várias palestras, né, do Dr. Eberlin, mesmo no YouTube tem vários dentro desses assuntos aí, tem do Adalto Lourenço também, dentro da mesma linha. Estava ouvindo palestra anterior e agora dei graças por duas coisas: pelo Deus que temos, e agora também eu entendo por que eu nunca fui de biologia, química e física. nunca fui dessa área, mas dou graças a Deus por pessoas que adoram, gostam, né? Mas agora, ouvindo tudo, fiquei doido, parecia que eu estava na aula de 2º grau, que eu não entendia quase nada ali, né? A gente dá graças a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres em diversas áreas. Agora, eu estava me lembrando também de Romanos capítulo 1, que nós pregamos durante a pandemia. Lá diz uma frase, diz assim, que os homens, quando se afastam de Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tolos, nécios, né? E é isso que acontece, quando o homem se afasta de Deus, ele prefere crer, porque precisa de fé para crer também nas loucuras que são ensinadas. E nós domingo que vem, vamos refletir justamente nessa questão da escolha, porque lá diz em Romanos que o homem trocou o Deus vivo, ele trocou, em vez de adorar o Deus vivo, trocou e adorar a criatura em vez do Criador. Então, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, e às vezes a gente prefere, sem conhecer a palavra de Deus, já vamos julgando e trocamos aquilo que é conhecido pelo desconhecido que as pessoas estão ensinando por aí como sendo verdades. E o perigo é que uma mentira repetida várias vezes é aceita como verdade. Alguém tem alguma pergunta? Chegou algum papel lá na filmagem também, Fabinho, nada? Não? Ok, tem alguém? Chegou uma lá. Tem alguém mais? Rapidinho, tem que ser rapidinho. Quem quiser bater um papo mais, eu não sei, ficou certo lá, vamos almoçar no shopping. Cada um paga o seu, tá? Mas quem quiser ir e continuar um papo ali, deixando o Marcos almoçar, é claro. Dá para entender aqui. Se quiser pode mandar mais, agora depende do horário, ele vai dar uma selecionada. Ah, maravilha, olha, essa aqui é ótimo. Design inteligente pressupõe necessariamente o criacionismo de terra jovem? Não. O design inteligente é uma teoria científica que quer responder uma única questão. Fomos feitos por design inteligente ou fomos feitos por forças naturais não guiadas?
Então a gente diz que a teoria do design inteligente é uma teoria minimalista, ela só quer responder essa questão. E ela reúne cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas para responder essa questão e responde dizendo que o design inteligente é a melhor inferência sobre as nossas origens. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Só isso. A pessoa fala assim, puxa vida, que teoria simplista, né? Só uma coisa. Gente, já é uma resposta absurdamente importante e difícil de ser dada. Portanto, no design inteligente, tem gente que pega essa informação de que foi um design inteligente e interpreta das mais diferentes posições. Tem gente que acha que foram os ETs, a fonte da mente inteligente. Tem gente que acha que é um Deus que já foi embora, ele é deísta. E a maioria é teísta e cristão. Agora, tem uns lá que acham que a Terra é antiga, tem outros que a Terra é jovem. Então, temos diferentes posições filosóficas e teológicas dentro do design inteligente. Por quê? Porque a gente não discute essas posições filosóficas e teológicas. A gente discute apenas as evidências científicas que nos dizem se a Terra foi feita, a Terra e o universo e a vida foram feitas por processos naturais não guiados ou por uma mente inteligente. A gente responde, foi uma mente inteligente, tá bom? Uma outra questão muito interessante, outros cristãos assumem outras propostas de interpretação de Gênesis. Biologos, ABC2, Templeton. Como lidar com isso? Agora você se prepara, senta aí, assopra um pouco, que eu vou bater. É uma aberração o que faz a ABC2 no Brasil. A Associação Brasileira de Cristãos da Ciência tenta fazer com que o cristão entenda que o evolucionismo teísta é uma opção para o cristão. Não é. É péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. É querer nos convencer de que a ciência é absoluta e provou que a evolução ocorreu. A evolução é boato, não é fato. Então elas tentam nos convencer de que uma ciência falida, a ciência da evolução, tem que ser aceita pela igreja. E que a ciência é luz de interpretação da palavra. Portanto, Gênesis não pode ser literal. É uma alegoria. E que Deus pegou um macacoide e soprou nele o fôlego da vida, que evoluiu em chimpanzés e humanos. Que Deus jogou Lego com a vida e fez lenta, gradual e sucessiva vida. Fez e não gostou, fez e não gostou, fez e não gostou. Até que fez você e gostou. Eu estou falando isso porque são as palestras que eu assisto da ABC2. Eu assisto as palestras da ABC2. Então é um movimento que tenta casarmos o nosso Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, um Deus todo-poderoso com uma teoria falida, e tenta nos fazer desvirtuar os atributos do nosso Deus, tornando o nosso Deus um Deus que faz por tentativa e erro, um Deus cruel que faz a vida imperfeita e a vida é eliminada ao longo de milhões e milhões de anos. O jovem que se torna um evolucionista teísta, o caminho mais seguro para ele é o ateísmo. Porque ele vê que o Deus do evolucionismo teísta não é um Deus digno de ser louvado e que a ciência é toda poderosa, a ciência é correta, a ciência é boa. E ele torna o quê? Se torna o quê? Um naturalista. Um ser que louva a ciência e despreza o Deus do evolucionismo teísta, e ele se torna ateu. A experiência tem mostrado isso. Então a ABC2 faz um grande desserviço à igreja brasileira, tentando embutir entre nós uma teoria falida, uma teologia falida, e tentando convencer os nossos jovens a se tornarem zumbis. De segunda a sexta ele vai cultuar a ciência. No sábado ele descansa e no domingo ele vem cultuar um Deus desvinculado dos seus grandes atributos. Então a ABC2 é um grande perigo à igreja brasileira. Não são cristãos na ciência, são cientistas que querem defender a ciência e fazer com que os nossos jovens cristãos dêem mais valor à ciência do que ao nosso grande Deus. Falei, não falei? Bati, não bati? A ABC2, ela é financiada por milhões e milhões de dólares da Templon e da Biolog. Os seus defensores são
bolsistas recebem recursos. Os seus congressos são financiados com milhões de dólares. A sua literatura é vendida quase que de graça, porque eles pagam para você ter o livro. Os nossos livros têm desconto, mas é o preço de custo. Os livros da ABC2 são de graça. Eles entram nas igrejas e falam, vou defender as 4 posições. Vou falar agora sobre o design inteligente. Eu já assisti às palestras do design inteligente da ABC2. Eles apresentam o design inteligente de uma forma até pior do que os evolucionistas. Descaracterizam a teoria do design inteligente. Outro dia eu estava numa palestra e eles disseram assim, olha, porque nessa igreja tinha gente ainda que acreditava em Adão e Eva no paraíso, no dilúvio. O dilúvio foi local, choveu num lugarzinho só. Gente, o que é isso? Mas agora a gente tem a ciência para interpretar a palavra. E quem acreditava em Adão e Eva no paraíso, no dilúvio e tudo, já saiu dessa igreja ou já morreu. Agora nós temos a ciência para interpretar a palavra de Deus. Eu escutei isso. Gente, quem interpreta a palavra é o Espírito Santo de Deus. E Gênesis é literal, Adão e Eva e paraíso. Jesus se refere a Gênesis 1 e 2. Então ele mentiu? Ele contou uma historinha? Chega. Obrigado. Vamos ver outra aqui. Meu aluno de 7 anos perguntou se os filhos de Adão e Eva se casaram entre si, por que agora não pode? Olha, por que podia casar filho de Adão e Eva entre si e agora não pode? Porque Adão e Eva eram geneticamente puros. Então, por que você não pode casar com o primo? Porque você tem os mesmos defeitos genéticos dele. E quando você casa com o primo, né, a probabilidade de dar problemas genéticos nos seus filhos é muito grande. Por isso que você tem que casar com uma pessoa bem diferente, porque existem estratégias nesse casamento, né, para que os defeitos sejam cancelados. E esses defeitos não se propaguem nos seus filhos. Então, Adão e Eva poderiam casar os seus filhos entre primos, não tinha problema nenhum, eram geneticamente puros. O problema é que, com geração após geração, a gente está acumulando defeitos genéticos. O projeto ENCODE, genoma humano, deu que cada filho tem 100 defeitos genéticos a mais que seu pai, sabia? Então, seu filho é uma praguinha, uma pestinha, né? Tenha compaixão com ele, né? Ele tem 100 defeitos a mais que você. Por isso que quando chega em Noé e os seus filhos, já não era bom mais, porque tinha muito defeito genético, casar filho com filho, primo com primo, mas eles tiveram que casar, certo? E aí os problemas foram cruéis e a longevidade caiu muito, tá bom? Por isso que podia casar. Pondé se converteu. Luiz Felipe Pondé, acho que é o maior filósofo brasileiro. Tem outros 2 que, meu Deus, um lá que não é espiritual, é carnal, sabe? Nossa! Mas o Luiz Felipe Pondé, para não dizer o nome, né? O Luiz Felipe Pondé, eu tive uma palestra, um debate com ele uma vez. O Augusto Nicodemos, o reverendo que lançou o design inteligente no Brasil, sabe o que ele fez? Ele organizou um debate. O nome do debate era assim, Homem do Barro ou do Macaco? Eu fui lá defender o barro. E o Pondé foi defender o macaco. E a gente chegou, né, e comecei a apresentar minhas evidências a favor do barro e tal, e o Pondé foi tentar falar sobre o macaco, mas no começo da palestra dele ele já estava defendendo o barro. E começou a defender o barro com tanta eloquência e capacidade intelectual que ele tem, que eu quase comecei a defender o macaco, porque eu falei, peraí, alguém tem que defender o macaco. E a gente ficou grandes amigos, tal. Ele vai nos congressos de design inteligente. Passou 1 ou 2 semanas, a Folha foi fazer uma entrevista com ele. Eu falei, Pondé, você é ateu? Ele disse, eu era, hoje eu creio em Deus. Aí o Augusto Nicodemos, muita gente mandou um e-mail para mim e falou, Marcos, você converteu o Pondé. Então o homem que converteu o Pondé, gente, prazer em conhecê-los. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu fui apenas instrumento, não é? Então, Pondé hoje, ele não fala. Se você apertar ele na parede, ele não fala, mas ele é
um crente em Deus. Perguntaram para ele assim, Pondé, num congresso do design inteligente que ele foi, se Deus falasse com você, o que você faria? Eu estava do lado dele, sentado na mesa. O Pondé pegou o microfone e falou assim, se Deus falasse comigo, eu me sentiria extremamente honrado. Ele crê em Deus, não crê? Muito bem. Olha, vamos ver outras perguntas aqui. Doutor, bom dia, peraí. Espero que não seja da ABC2 de novo. Diante de tantas evidências criacionistas, qual a sua posição acerca da existência de seres inteligentes em outros planetas? Essa é ótima, magnífica. Muito obrigado pela pergunta. Olha, Carl Sagan disse que deveria existir milhões de outras civilizações nesse universo. Na galáxia nossa, inclusive. Mas será? Gente, se existem milhões de outras civilizações, por uma distribuição de Boltzmann, a gente sabe disso, né, Boltzmann? Em probabilidades, nós deveríamos estar no meio, em termos de avanço científico. Então, deveria existir milhares e milhares e milhares de outras civilizações muito mais avançadas tecnologicamente e cientificamente do que a nossa, certo? A gente não deveria ser a melhor entre milhões e milhões e milhões. A chance é muito pequena, a gente deveria estar na média. Então, deveriam existir milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e milhões de outras civilizações mais avançadas do que a nossa, que já deveriam ter lançado naves espaciais, estações espaciais, já deviam ter emitido sinal e tudo mais. A gente devia ter encontrado alguma coisa, algum resto de um planeta, de um cometa, uma nave espacial, uma estação, algum sinal. Mas a gente já colocou telescópios e prospectou esse universo, o programa 7 fez isso e tudo mais, e não encontrou absolutamente sinal nenhum de nenhuma outra civilização. O universo está simplesmente totalmente vazio de evidências de outras civilizações. Então, qual é a conclusão? É o paradoxo de Fermi. Fermi disse o seguinte, se tem tanto, cadê? Eles já deviam ter vindo aqui. É como nave do tempo. Você acha que alguém algum dia construiu uma nave do tempo? Uma máquina para viajar no tempo? Absolutamente não. Por quê? Porque se construíram no futuro, eles já deviam ter vindo aqui. Nunca veio nenhuma, né? Então, nem não construíram e não construirão, porque já deveriam ter vindo aqui. Então, o universo está totalmente vazio de evidências de uma civilização mais avançada que a nossa. Significa, a única probabilidade é que a nossa é a única que existe. Agora, tem um versículo bíblico que diz, aí é teologia. Aí eu vou falar de teologia, vai ser bem ruim, né? Teólogo, o cientista falando de teologia, né, Gerê? Mas vou dar um pitaco, tá bom? A Bíblia fala assim, nós somos a noiva de Cristo. Se eu chegar no céu e tiver outra civilização, eu vou chamar Cristo do lado e falar, Senhor, o Senhor tinha outras. Não sei como eu consigo falar uma coisa dessa e ficar aqui na frente ainda. O pastor nem me expulsou ainda. Como podemos afirmar que o ambiente foi hostil apenas para os dinossauros e não para outros animais? Olha, foram para todos os animais, foram hostil, né? O planeta era muito mais habitável, infelizmente. Para o homem também, né? Hoje a gente tem câncer de pele, a gente tem tantos problemas, não tem? O planeta era muito mais saudável, mas para os dinossauros em particular, as mudanças foram terríveis, porque dinossauro é réptil. Réptil não gosta de variação de temperatura, gosta de um clima quentinho. E provavelmente depois do dilúvio, a gente tem a era do gelo glacial. 200 anos, quem defende o catastrofismo. Porque a temperatura do planeta, com aquela grande chuva e tudo mais, caiu muito, ficou muito frio. Dinossauro não gosta de frio. Dinossauro é imenso, né? Ele cresce muito, os que crescem muito, precisa de muita vegetação e não tinha. Para o dinossauro em particular, para os dinossauros foi muito terrível. Afetou muito mais os dinossauros do que outros animais. Outros animais foram extintos também, pós-diluviano, mas os dinossauros o que sofreram mais. Grande consumo de vegetais, passam a comer a si mesmo, aí eles se tornam carnívoros. Aí você fala, pô, vegetariano, herbívoro se torna carnívoro? Até homem come homem quando precisa, né? Teve um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, depois de um certo tempo começaram a fazer sorteio quem seria o próximo no jantar. E fizeram, e o jantar foi servido. Não é assim?
Então, por isso que acontece, olha, os animais todos sofreram. Todos sofreram. O mundo é muito menos habitável do que era antes. Ainda é maravilhoso, magnífico. Mas agora a gente tem deserto, tem grandes flutuações de temperatura. Tem lugares que é muito difícil de viver, né? No deserto do Saara, nos polos, nos lugares mais frios, né? E ainda restaram locais magníficos, né? O Brasil, por exemplo, né? Talvez seja o mais próximo possível do que era pré-diluviano, mas muito melhor antes. Acho que respondi todas, pastor. Mais alguém? Não? Vamos ficar de pé, vamos orar, dar graças a Deus, né, por essa oportunidade que tivemos. Acima de tudo, de sermos desafiados a conhecer mais a palavra. Jesus disse que a raiz de todos os problemas é porque nós não conhecemos nem ao Senhor e nem a sua palavra como deveríamos. Então, fazemos a escolha de acreditarmos naqueles que são criaturas, em vez de realmente firmarmos a nossa fé, mesmo que nós não entendamos totalmente, mas de colocar a nossa fé no Criador. Vamos orar. Damos-te graças, Senhor Deus, primeiro, porque Tu és Deus. Independente do que todos possam falar, tantas besteiras, mas isso não muda quem o Senhor é. E obrigado também porque, mesmo que todos digam o contrário, a Tua palavra é a palavra do Senhor. E diz que ela nunca passará. Ó Deus, num mundo como esse em que nós vivemos, onde somos diariamente, constantemente bombardeados por tantas verdades, entre aspas. Ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, antes de ouvirmos ou antes de darmos prioridade a essas coisas, seja por amigos, pela mídia, por livros, seja lá de que forma for, mas ajuda-nos, ó Pai, a conhecermos mais a Tua palavra. Precisamos, como alguém disse, de um lado temos a Tua palavra, de outro lado a notícia do dia. Mas ajuda-nos, Senhor, a olharmos aquilo que está acontecendo e aquilo que estamos ouvindo pelo filtro da palavra do Senhor. Tanto dos nossos conflitos é porque nós optamos por escolher ouvir as coisas duvidosas e depois lançamos dúvidas sobre as verdades da palavra. Quanto disso seria resolvido se realmente nós estivéssemos mais próximos do Senhor, conhecendo um pouco mais da Tua palavra. Aí nós teríamos ouvidos para o Espírito Santo que nos guiaria toda a verdade. Nós teríamos o discernimento e a sabedoria de podermos discernir aquilo que realmente é a verdade. Ó Senhor Deus, nos ajude, não como simplesmente uma pessoa simplista, porque a Tua palavra é a palavra de Deus. Porque olharmos para a Tua palavra e a fé como algo simplista, não dá resposta para as demandas, as dúvidas que estão lançando sobre ela. Por isso que precisamos conhecer cada vez mais. Então, que tudo isso que ouvimos hoje, talvez surgiram muitas outras dúvidas, mas ajuda-nos, ó Pai, em primeiro lugar, a buscarmos mais ao Senhor, a estarmos mais perto do Senhor, o Criador de todas as coisas, o soberano. E ajuda-nos também, Senhor Deus, ao estarmos perto do Senhor, a conseguirmos enxergar o Senhor
nas coisas que acontecem na própria criação, na própria natureza, na nossa própria vida, Senhor. Nós nos tornamos céticos porque estamos longe do Senhor. Duvidamos da Tua palavra porque estamos longe do Senhor. Então, ó Pai, antes de chegarmos, lançarmos a duvidar disso, daquilo, a pesquisarmos nisso, naquilo, nos ajude como cristãos, filhos de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a chegarmos um pouco mais perto do Senhor, através do estudo da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo tempo hoje aqui, obrigado pelo Dr. Ebelin, porque o Senhor tem usado homens e mulheres de Deus assim em tantas áreas, Senhor, que pagam o preço de realmente estarem do lado da Tua palavra. O Senhor o abençoe, a sua família também, o seu ministério, na escola onde ele leciona, faculdade, no seu ministério na igreja, no seu ministério, dentre tantos lugares assim onde ele tem acesso. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria, cada vez mais discernimento e cada vez mais intimidade com o Senhor. Nós agradecemos e oramos gratos pelo dia de hoje. Nos dê uma boa semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos.